Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Como presidente da Câmara Municipal de Botucatu, agradeço a presença dos vereadores Jamila, Paulo Renato, Carlos Trigo, Cula e Carreira. Agradeço também a presença de todos os convidados e do público presente. Registro a presença do vereador Sargento Laudo e da vereadora Rosielo. Convido para ocuparem lugares nesta mesa o vereador Cula, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que fará o secretariado dos trabalhos. O senhor Mário Pardini, prefeito municipal, por gentileza. O senhor Sandro Henrique Brambila Ramos, gerente de divisão da Sabesp. A professora Patrícia Chimabuco, uma das expositoras da noite de hoje, e também o senhor Aníbal Bruno Margolo, sargento da Polícia Militar Ambiental, por gentileza. Quero registrar a presença do senhor Rafael Romagnoli, presidente do CONDEMA de Botucatu, e do secretário de Participação Popular e ex-presidente dessa casa, Curumim. Seja muito bem-vindo. A presente sessão terá duração máxima de 2 horas e hoje é um dia muito especial para a Câmara Municipal, que em parceria com a Sabesp abre as suas portas para comemorar o Dia Mundial da Água, criado pela ONU no ano de 1992. Como a data é destinada à discussão de diversos temas relacionados a este importante e finito bem natural, a Câmara não poderia ficar de fora, razão pela qual programamos 2 ações. A primeira aconteceu na tarde de hoje, uma oficina ecopedagógica promovida pela co-criadora da Associação Aracatu em sala de aula, professora Patrícia Chimabuco, uma das expositoras da noite de hoje. A atividade foi realizada com profissionais de educação, onde tiveram a oportunidade de fazer passo a passo instrumentos pedagógicos com a temática ambiental e que poderão ser aplicados em sala de aula. Para esta noite, optamos por promover um momento de troca de informações, reflexão e partilha, com o intuito de despertar a consciência ecológica da nossa população e dos governantes para a questão da água. É importante dizer que, nesse aspecto, Botucatu é uma cidade abençoada, né? Além de sermos banhados por diversas e importantes bacias, temos no comando do município nosso prefeito Pardini, que era até então superintendente da Sabesp, e eu quero aproveitar essa oportunidade, prefeito, para fazer um testemunho público que no ano de 2014, quando passamos talvez pela mais severa crise hídrica pelo estado de São Paulo, talvez que o nosso país já tenha enfrentado, prefeito Pardini, então superintendente da Sabesp, trabalhou noite e dia durante muitos meses para que não faltasse água na cidade de Botucatu e conseguiu, com muita galhardia, cumprir com o seu trabalho. A cidade de Botucatu conseguiu atravessar essa severa crise. E se não bastasse, o Pardini, ainda como superintendente, aprendeu muito com essa crise. E hoje oferece no executivo da cidade a oportunidade para que Botucatu tenha segurança hídrica no futuro, né? Trabalhando incansavelmente para que a gente possa ter um barramento para reservação de água ali próximo ao Véu da Noiva. Então, não só pelo trabalho do Pardini, que também galgou seus passos na Sabesp, que presta um excelente serviço, o Dia Mundial da Água tem ainda mais sentido em nossa
nossa cidade. Então, eu achei que fazia todo sentido que o Pardini e o Sandro aqui, representando o superintendente Maurício Tapia da Sabesp, viessem dividir um pouquinho de conhecimento conosco. E tudo isso foi possível porque o pessoal da AVA, o pessoal do Condema, a professora Patrícia, nos ajudaram a organizar todos esses eventos. Então, a Câmara fica muito feliz em receber todos os senhores na noite de hoje, e eu tenho certeza absoluta que vai ser uma noite de conhecimento importante para todos nós. Antes de dividir a palavra com os membros da mesa, quero passar a palavra para o vereador Kula, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal, para suas considerações iniciais. Boa noite a todos, público presente, cumprimentar aqui o prefeito Pardini, Sandro, que é uma pessoa que se falou de água, hoje na Câmara Municipal aqui, é uma pessoa que vem nos ajudando muito, se falou de Sabesp, o Sandro está sempre presente com nós aí. Obrigado, Sandro, de todo o seu trabalho. Patrícia, pessoal do Condema, se falou em água, hoje o assunto é muito importante, como foi dito, uma época difícil que nós passamos aí, Pardini fez a diferença para a nossa cidade, para a nossa região. Então, que Deus abençoe nós aqui na audiência pública. Obrigado. Obrigado, vereador Kula. Uma falha minha de protocolo, eu não citei o nosso secretário municipal do Verde, o senhor Márcio Piedade Vieira, que se a gente fala assim, ninguém conhece, o Caco. Caco, seja muito bem-vindo. E também o diretor de meio ambiente do município de Pardinho, o nosso querido amigo Nivaldo Tuchê. Desculpem a minha falha. Passo a palavra neste momento para a senhora Patrícia Shimabuco, que fará uma introdução sobre o assunto, abordando em especial o aquífero Guarani. Patrícia, se você quiser falar da bancada, da tribuna, como você ficar à vontade. Boa noite a todos, agradeço a presença, também agradeço a oportunidade que a Câmara Municipal proporcionou para nós hoje em relação a uma oficina de elaboração de materiais pedagógicos, também ao evento de hoje, esse fórum de discussão, que ele vem num momento muito importante, que está acontecendo, então, em Brasília, o 8º Fórum Mundial da Água, onde que o Brasil, ele é o primeiro país do Hemisfério Sul a estar sediando esse evento de tamanha importância. Eu acho que esse fórum, né, essa primeira noite de discussão que a gente está tendo aqui no município, ela possa ser repetida diversas vezes, porque a gente tem que começar a pensar na nossa relação de dependência com a água. Quais as nossas responsabilidades? De quem que é a responsabilidade de cuidar, de preservar os mananciais? Cabe somente ao Estado, à população, à gestão pública? De quem que é essa responsabilidade? Então, eu acho que a gente poderia começar a criar espaços e eventos que a gente consiga discutir as coisas, o assunto e as demais temáticas que englobam o meio ambiente de maneira construtiva e colaborativa. Nós já sabemos os problemas, nós já sabemos da nossa relação, nosso papel de responsabilidade, só que a gente não reconheceu e não colocou isso em prática. Porque qual que é a nossa relação realmente com a água? É simplesmente a questão da sede, produção de alimentos, geração de emprego? Qual que é? E qual é a nossa responsabilidade? A gente joga tudo para o poder público, ou, no caso, a Sabesp, ou qualquer cidadão, ele tem responsabilidade. Então, eu acho que essa noite a gente tem que começar a refletir sobre, e cada um pensar qual é a sua responsabilidade e o que pode contribuir para a preservação e a conservação com qualidade e quantidade desse finito recurso natural. Acho que eu vou passar a palavra para os demais aqui da mesa, porque aí a gente vai discutindo, eu acho que fica de uma forma mais colaborativa. Uhum. Não. Obrigado, professora Patrícia. Teremos agora uma breve exposição do gerente de divisão da Sabesp, o senhor Sandro Henrique Brambila Ramos. Por favor, Sandra, a palavra é sua. Mais uma vez, boa noite.
Boa noite a todos. Eu trouxe aqui uma apresentação. Sabesp e Águas, né? Pronto? Pronto? Melhorou? Então tá bom. Então, primeiramente, eu queria agradecer a todos pela presença e a oportunidade da Sabesp expor aqui para a população de Botucatu. E eu queria... Então, vamos lá. Bom, dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, né? Então, aqui nós temos o tema desse ano, o uso de soluções baseadas no meio ambiente para resolver problemas de gestão de recursos hídricos. A resposta está na natureza. Aqui nós temos alguns números, né, do mundo, né? 884 milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. 2,6 bilhões de pessoas não dispõem de serviço de saneamento. A agricultura é responsável por 70% da exploração de água doce. Até 2050, a agricultura deverá produzir 60% mais de alimentos. E, nesse mesmo período, a demanda mundial de água pela indústria terá um aumento de 400%. As águas subterrâneas constituem atualmente metade da água potável do mundo. Estima-se que 80% das águas residuais do mundo não sejam recuperadas, nem recebam tratamento. Isso aqui é fonte do Relatório Mundial das Nações Unidas. Então, falando um pouco da Sabesp. Sabesp, fundada em 73, uma sociedade de participação acionária entre o governo, acionistas privados e os municípios. A Sabesp é responsável por cerca de 27% dos investimentos de saneamento no Brasil. Entre o período de 2017 e 2021, a empresa planeja investir aproximadamente 14 bilhões de reais. Aqui nós temos os municípios atendidos pela Sabesp. Nós temos 368 municípios, quase que 66% da população urbana do estado de São Paulo. A Sabesp é considerada uma das maiores empresas de saneamento do mundo em população atendida. São 27,7 milhões de pessoas abastecidas com água e 21,4 milhões de pessoas com coleta de esgoto. Tem algumas obras que a Sabesp está executando no estado de São Paulo. Nós temos aqui o Sistema Produtor São Lourenço, para aumento de segurança hídrica do abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Ela vai pegar no interior, vai coletar água no interior, na região de Ibiúna, na represa Cachoeira do França, e vai levar até a região metropolitana de São Paulo. São 83 quilômetros de captação de água no municípios atendidos. Outra grande obra é a interligação do sistema Cantareira-Bacia do Paraíba do Sul, que vai levar a água da represa Jaguari até a represa Taibinha. São 20 quilômetros de transposição de água bruta. Aqui foi a inauguração da obra no início desse mês, um investimento de mais de meio milhão de reais, interligando as duas bacias aí. E atendendo 39 milhões de pessoas. Falando agora um pouco da unidade de negócio MedTT, que é sediada em Botucatu. Ela foi criada em 1991, com sede em Botucatu, e hoje conta com 679 empregados. Só no apoio desses 35 municípios, são 129 empregados. Os números da unidade de negócio MedTT, nós temos 35 municípios operados, 313 mil ligações de água, 261 mil ligações de esgoto. Nós temos 679 funcionários, como eu disse antes, 30 estações de tratamento, 111 postos, 58 sistemas de tratamento de esgoto, e o índice de cobertura, considerando os 35 municípios, 100% de água, 97% de coleta de esgoto e 84% de esgoto tratado. Bom, de onde vem a água? A nossa água. Os mananciais, né, de Botucatu, nós temos aqui 3 captações, a Mandacaru, a Pinheirinho e a Tijuco Preto, mananciais superficiais e 6 mananciais subterrâneos, que são 6 poços, nos distritos de Botucatu.
A Sabesp acompanha diariamente as vazões dos mananciais que abastecem o município. Nós temos 2 estações de tratamento de água que atuam como verdadeiras fábricas de tornar a água potável. Um acompanhamento de qualidade de água com mais de 100 análises em média mensal. E em distribuição de água, nós temos aí mais de 600 quilômetros de rede de água, entre redes de distribuição e adutoras. 9 estações elevatórias de água tratada, 13 boosters, estação de bombeamento, e 2 reservatórios. São 54 mil ligações de água no município de Botucatu. E o esgoto? Então, temos a coleta de esgoto, são mais de quase 500 quilômetros de rede de esgoto no município, 34 estações elevatórias de esgoto, que bombeia das cotas mais baixas para as cotas mais altas, né? Onde o esgoto não sai por gravidade, tem que ter estação elevatória de esgoto. São mais de 50 mil ligações de esgoto. As estações de tratamento, temos tipos de tratamento: load ativado, lagoas de sedimentação e fossa filtro. Nós temos em Botucatu 5 estações de tratamento de esgoto, contando agora com a estação de Rio Bonito. Já falando um pouco da crise hídrica, como o presidente falou no início, citou o nosso querido Pardini, né, em 2014 nós tivemos aí, graças a Deus, em Botucatu na nossa região, tivemos um período, graças a Deus, com muito sucesso, e que possibilitou a gente não ter falta d'água na nossa região. Mas, porém, onde os municípios que não são atendidos pela Sabesp, nós tivemos algumas manchetes não muito boas, como tem exemplo aí de alguns municípios da nossa região, como Bauru, Marília, Itu, e assim por diante, que na época foi muito divulgado na mídia. E por que Botucatu não faltou água? Nossa região, nós construímos 18 captações em 13 municípios, atendendo uma população de 476 mil habitantes. Aqui tem algumas fotos de algumas obras, né? Ali em cima, vamos ver se eu consigo aqui apertar aqui. Aqui é a captação do Lava Pés 2, que é Tatuí, e aqui algumas outras obras, tá bom? E a Sabesp no município de Botucatu? 2014, aqui nós temos uma clara visão do que aconteceu em 2014 para termos essa crise hídrica, né? Aqui é um dado pluviométrico de Pardinho, que é a montante da nossa bacia, que em 2014 nós tivemos no primeiro trimestre, aqui é só trimestre, tá bom? O trimestre do ano teve um índice muito baixo de pluviométrico. Bom, devido à crise nós tivemos que buscar alternativas, como o próprio presidente Isaías comentou no início da fala. Tivemos que correr atrás de buscar alternativas, né? Antes mesmo de aparecer problemas na região, a Sabesp já observou que tinha problemas de chuva e estava iniciando a seca, mas possibilitou que a Sabesp pudesse adiantar investimentos para poder fazer novas captações, adutoras em tempo de chegar à época da falta de chuva e não faltar água no município. Algumas obras que nós fizemos aqui, né? Nós temos aqui a Tijuco Preto, a captação do Tijuco Preto, a captação do Pinheirinho, na época da montagem. O que fez com que isso não acontecesse, falta d'água na nossa região? Tivemos que tiver algumas ações, né, que graças a Deus foi uns casos de sucesso. Uma delas possibilitou a regularidade do abastecimento, trabalho muito forte em redução de perdas, reenquadramento do Rio Lava Pés. Sem essa ação, a gente não poderia ter instalado a captação do Tijuco Preto. E a compostadeira é outro caso de sucesso que Botucatu tem a comemorar. Regularidade do abastecimento. O que fez com que a gente conseguisse esse feito? Obras
engenharia da operação, muita engenharia, muito trabalho, muito pensamento, né? Muita cabeça trabalhando. Pardini até perdeu um pouquinho de cabelo na época, né? Tecnologia, muita tecnologia, buscando tecnologia, redução de perda, trabalho muito forte e atitudes gerenciais. Isso foi um feito do Pardini, que ele trouxe para a nossa região. Foi mais do que tudo que foi falado aqui, foi atitude gerencial. Ele mudou a cabeça da gerência da nossa região. Então, isso tudo contribuiu para esses casos de sucesso. Uma das ações, né, dos casos de sucesso, né, uma das ações que ele tomou e trouxe para a nossa região, foi o Centro de Controle Operacional da Sabesp. Antes, quando tinha algum problema operacional, a gente só iria saber quando estava já o reservatório vazio, a população já estava reclamando e já não tinha mais o que fazer. Com esse sistema, com o Centro de Controle Operacional, nós temos os atendentes 24 horas trabalhando, acompanhando todos os sistemas de Botucatu e da nossa região, os 35 municípios. Então, antes mesmo que a população sofra algum problema, os gerentes, os plantonistas são acionados pelo Centro de Controle Operacional e que a gente consegue dar uma resposta muito mais rápida para a nossa população. Aqui é uma tela do sistema, para vocês visualizarem como é, que algumas pessoas talvez não conheçam. Então, tem todos os reservatórios de Botucatu, os elevatórios de água tratada, né? Então, qualquer divergência nesse sistema, os nossos atendentes acionam os nossos gerentes ou os plantonistas para tomar providência antes que a população sofra. Ao resultado de todo esse acompanhamento, toda essa mudança de comportamento. Em 2011, quando o Pardini veio para Botucatu, a média mensal de falta d'água no município era de 413 falta d'água mensal. Já no ano seguinte, caiu 4 vezes, não é isso? E vem se mantendo, graças a Deus, nesses níveis, né? E a gente está sempre buscando. 2018 teve um pequeno problema agora no mês de março, teve um rompimento grande numa adutora lá na saída do reservatório do Jardim Paraíso, que teve um acréscimo um pouco maior do que o normal. Perdas, uma das ações que eu disse agora há pouco, produzir água não é só suficiente. É preciso não perder. Então, para fazer isso, o que a gente faz? Quais as ações que a empresa faz, que às vezes nossos clientes não vê no dia a dia? São mínimas noturnas, né? É um tipo de trabalho que é feito para ver a quantidade que perde nos reservatórios na menor hora de consumo. As pesquisas de vazamento, antes mesmo que o vazamento apareça, tem equipes trabalhando para poder detectar esse vazamento. As trocas de ramais, né? O ramal é a rede menos espessa que sai da rua e entra no imóvel. Então, é os ramais. Então, a gente troca. Antigamente, a gente reparava sempre. Agora, não. Agora, vazou, a gente troca esse ramal por um novo. As medições e a redução de pressão noturna. Às vezes, à noite, às vezes não, né? Isso é certo. À noite, tem um consumo menor, né? E nós temos o consumo menor e as pressões continuam as mesmas. Tem necessidade disso? Não. Então, é reduzida a pressão noturna para romper menos as redes na hora de menor consumo. Como eu disse lá no começo, o reenquadramento do Rio Lavapés possibilitou a reclassificação do Rio Lavapés de classe 4 para classe 3, possibilitou nós fazermos a captação do Tijuco Preto. Uma preocupação que a gente tem, que a gente nota que todos têm, mas é uma preocupação que a gente deve ter, né, com a poluição difusa. Aqui teve uma ação recente do Cuesta Limpa, né, que não adianta só a gente tratar a água, porque muita gente não sabe, né? As pessoas com menos conhecimento não sabem que se jogar uma sujeira na rua, uma bituca de cigarro, ou cocô de cachorro, onde vai parar isso? Né? Simplesmente vai para o rio. Então é uma preocupação, né? A gente acostuma andar pelos rios de Botucatu e a gente se depara muitas das vezes com certas
sim, a gente fica muito triste de ver algumas imagens, né? Por exemplo, televisão jogada na ponte, máquina de escrever, isso é o de menos que a gente encontra, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem e que eu acho que todos devem ter com essa preocupação. Aqui tem algumas ações que foram feitas, a limpeza do Ribeirão Lava Pés, para vocês verem aí, se vocês conseguirem enxergar, tem um sofá jogado ali, né? Ainda bem que a prefeitura está fazendo a coleta nos bairros aí, né? Para não jogar mais sofá no rio. Aqui tem outra ação, a limpeza do Lava Pés. Olha a quantidade de lixo que foi tirada num único dia. E mudando o foco aqui, uma das ações que eu disse que era caso de sucesso foi a instalação da compostadeira no município de Botucatu. Poucos municípios têm esse equipamento, né? E logo no início da instalação nós tivemos um prêmio nacional aí, o Prêmio Osílio Silva de Empreendedorismo Ambiental, que transforma o esgoto doméstico em adubo. Aqui nós temos já é um segundo trabalho, uma segunda fase da compostadeira, que vai ser ensacadeira de lodo. Ele já está em construção, essa ensacadeira, que vai possibilitar ensacar uma produção diária de 200 sacos de 10 quilos diária, produção diária. Ainda esse composto está em fase de licenciamento no Ministério da Agricultura. Então, assim que tiver licenciado, ele vai estar disponível. Falando dos índices de cobertura no município de Botucatu, né, nós temos aqui 100% de abastecimento de água. Em 74 nós tínhamos 77%, hoje temos 100%. 99,3% de esgoto coletado na sede do município e 100% de esgoto tratado. Como que a gente consegue isso? São investimentos, muito recurso envolvido. Para vocês terem uma ideia aqui, né? Como eu estou dizendo, nós temos o plano de investimento no município e tínhamos uma previsão nesses anos de 26 milhões de investimento. A Sabesp investiu mais que 100% nesses anos, né? De 26 que era previsto, nós gastamos 57 milhões. Aplicamos e investimos 57 milhões. Em números atualizados, mais de 100 milhões de reais no município de Botucatu. O que tem para o futuro? O nosso sonho, né, que o nosso prefeito vai falar. Então, não vou nem entrar muito nesse mérito, que ele tem muito para falar para nós isso aqui. É o nosso grande reservatório do município de Botucatu, que vai atender o nosso município por muitos e muitos anos. Opa, passei. Vamos lá. Um dos nossos principais objetivos é investir na manutenção da qualidade de água de rios e córregos para aumentarmos a disponibilidade hídrica no planeta. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço, Sandro, muito esclarecedora, muito obrigado. E agora ouviremos o nosso prefeito, senhor Mário Pardini, que abordará sobre o abastecimento de água no município e o projeto de represa do Rio Pardo. Por favor, prefeito, como o senhor ficar mais à vontade. Boa noite a todos, boa noite a todas. Iniciar cumprimentando nosso presidente Isaías Colino, pela gentileza de me convidar para falar um pouquinho sobre esse sonho da barragem, Cula, todos os vereadores aqui presentes, Rose, Carreira, Paulo Renato, Dona Jamila, Laudo,
trigo, né? E os vereadores que por força maior ainda não puderam estar presentes. Toda a plateia, né? Meus amigos da Sabesp, em nome do Carreira, cumprimentar todos meus companheiros de Sabesp por longos 20 anos, né? Mais um pouquinho eu devo estar voltando, não sei para onde na Sabesp, mas devo estar voltando, né? Cumprimentar também o Sandro, gerente da Sabesp, que fez uma bela explanação. Eu tive a alegria de promover praticamente todos os colegas que estão aqui, né? Promover em função do que entregaram para a população. Então, o Sandro foi uma joia rara que a gente descobriu. Já tinha trabalhado com o Sandro em Hortolândia, quando a gente dividia marmita lá, né? E voltando para cá, eu tive a felicidade de reencontrá-lo e com muito mais experiência. Ele assumiu uma grande região aqui, a divisão de Botucatu, que toma conta de vários municípios. O sargento da Polícia Militar Ambiental, que tem feito um belíssimo trabalho na nossa cidade, na nossa região, Aníbal. Polícia Ambiental é uma guardiã do meio ambiente, né? É uma instituição que tem mostrado porque existe e tem trabalhado muito para a garantia da preservação do meio ambiente, né, da qualidade das águas, né, da função estratégica que o meio ambiente exerce sobre a vida de todos nós. Bom, eu vou ser bem breve, mas primeiro eu quero descobrir aqui como que eu acendo a luz. Já descobri aqui. Bom, vou falar um pouquinho sobre a barragem do Rio Pardo, né? É uma apresentação um pouquinho técnica, eu vou tentar ser o mais simples possível. E vou ser bastante breve, porque se o Isaías, nosso presidente, entender que tem que ter um momento de discussão, questões, perguntas, eu vou estar à disposição. O Caco, nosso secretário do Verde, né, o Tuxê, diretor do meio ambiente da cidade de Pardinho, né, todos os colegas, amigos aqui presentes. Vamos lá. Duro vai se enxergar, eu não trouxe o óculos, mas vamos. Aqui é um pouquinho do que a gente já discutiu, do que o Sandro já trouxe com relação às informações da baixa pluviometria que ocorreu no ano 2014. Não foi por acaso que a gente teve uma crise hídrica instalada no estado de São Paulo. Enquanto a média nessa bacia do Rio Pardo girava em torno de 1.300, 1.400 milímetros ano, né, a gente teve uma redução de 30% em comparação com a média anual, que foi no ano 2014, 952 milímetros. E uma chuva bastante, como que eu posso dizer, mas uma chuva bastante mal distribuída, né? O que provocou reduções de vazão importantes no Rio Pardo. A gente vai estar vendo mais para frente um pouquinho do que aconteceu. Aqui é uma foto que também a gente já apresentou, mas eu queria dar um pouquinho mais de destaque. Agosto de 2014, isso aqui é o canal, né, da sobra de água nessa barraginha que existe aqui a montante. Então, em agosto de 2014, a gente já estava vivendo uma crise hídrica bastante intensa. Como vocês podem ver, né, o que sobrava de água no Rio Pardo era muito pouco. Mal dava para molhar a sola do pé, né? Mas em outubro de 2014, portanto 2, 3 meses adiante, o Rio Pardo secou. Quando a gente fala que o Rio Pardo secou, tem gente que não acredita, mas o registro está aqui, né? Isso aqui é um canal de saída da água da barragem. A barragem nossa, que é uma soleira de elevação de nível, não é uma barragem,
né, e muito diferente do que as pessoas pensam, que a represa, que o Mandacaru é uma represa, lá tem uma soleira de elevação de nível que regulariza a vazão, né, especialmente a sucção das bombas. Então, tem que ter as bombas para poder succionar e bombear para a estação de tratamento de água, elas precisam de um nível mínimo de água. Então, aquela soleira ela tem a função estratégica e principal de afogar a sucção das bombas. Para vocês terem uma ideia, em outubro de 2014, que não foi o período mais crítico foi no mês de dezembro de 2014, porque até dezembro não tinha chovido, já não sobrava mais água aqui. E em outubro de 2014, a gente iniciava então a captação também do rio Lavapés, né? É tudo que o Sandro contou, que a gente teve que reclassificar o rio, porque era um rio classe 4, era impossível a gente captar no rio classe 4, a gente teve que fazer uma série de análises de água para mostrar para a Secretaria do Meio Ambiente, CETESB, que aquela água, o Tuxê participou disso ativamente na ocasião, o João também, que aquela água era uma água potável, né? E em tempo recorde a gente conseguiu reclassificar, enquanto a gente tinha esperança, Paulo, de reclassificar o rio Lavapés para captar água no Lavapés, também já iniciava a obra, com o risco de não poder captar. Foi um risco que a gente teve que assumir para poder garantir o abastecimento da cidade. Quando o rio Pardo caiu, quando caiu mais a vazão do rio Pardo, a gente tinha o rio Lavapés em condições adequadas e legais para iniciar a captação. Então, aqui é um pouquinho do que aconteceu em 2014. Para quem não acredita, o rio Pardo, a jusante, portanto, após a captação da cidade, ele secou. Isso aqui é uma foto da época. Eu estava no canal de saída de água, de sobra de água, no rio Pardo. Então eu estava aqui um pouquinho mais magro, né? Uns 20 quilos mais magro. Acho que por causa do sofrimento da época de 2014, a gente não conseguia nem comer direito, saía correndo atrás. O Sandro, só para vocês terem uma ideia, o Sandro, ele dormia num carro da Sabesp na captação. Lembra, Sandro? Muita gente não sabe, ele dormia num carro na Sabesp, não junto com o Marcelo, senão vai ficar estranho, né? Mas o Sandro ficava monitorando a vazão do rio Pardo, que tinha oscilação em função de bombeamentos que haviam por causa da produção rural, e o Marcelo ficava praticamente o dia inteiro, parte da noite, junto com o Carreira, andando, né, o rio Pardo para poder pedir a colaboração dos produtores rurais para desligar as bombas que irrigavam as suas culturas, pelo menos no período da noite, para que a gente pudesse recuperar durante o dia a vazão do rio Pardo e garantir o abastecimento da cidade. Então, aqui é o rio Pardo, isso aqui é uma escada hidráulica, a captação está aqui, secou, né? Secou o rio Pardo. Crise hídrica 2014. Agricultores reduzem o uso de água nas lavouras, né? A gente teve, e o Paulo Renato teve uma função destacada naquela ocasião, porque era chefe da Defesa Civil. O Paulo Renato era chefe da Defesa Civil e teve muitas vezes que lacrar bombas irregulares, né, de captações clandestinas, para que a gente pudesse garantir o abastecimento da cidade. Então, esse é um caso de um agricultor que teve que paralisar a captação, porque ele só tinha a rocha onde ele fazia a sucção do rio para poder garantir a irrigação de suas culturas. Mais uma foto que demonstra um pouquinho do que aconteceu. Esse aqui é o Sandro, vocês não conseguem ver aqui, mas ele estava com olheira de não dormir direito. Essa aqui é a soleira de elevação de nível. Para quem imagina que o Mandacaru é uma represa e que existe uma barragem, aqui desmente mais uma retórica que eu acabo escutando, né? Essa aqui, o rio Pardo passa aqui, ó. O Sandro está de frente para o rio Pardo. É lógico que essa é uma seção, é uma única seção dessa soleira de elevação de nível, Felipe. Então, essa seção, ela é maior, ela deve ter uns 20 metros de comprimento, de 15 a 20 metros, e o Sandro está de frente, não sei se dá para vocês verem, de frente para o rio Pardo, né?
não sobrava água nenhuma depois da captação. E nesse período, a gente já estava utilizando também a água do Rio Lavapés e do Pinheirinho. Só para vocês terem uma ideia da gravidade da situação. Mesmo reduzindo a vazão do Rio Pardo, não sobrava mais água em novembro, dezembro do ano 2014. De novo, para não prejudicar ainda mais a produção de hortaliças, a Sabesp libera a irrigação. Isso foi bem no finalzinho da estiagem. A gente ampliou a produção do Lavapés e do Pinheirinho para que sobrasse água no Pardo, para que os produtores rurais não padecessem com a perda total da produção. Mais uma matéria de jornal que fala da crise hídrica de 2014 e 2015. Após uma semana sem poder utilizar as bombas de irrigação, os produtores de hortaliças entram em acordo com a Sabesp e conseguem a liberação para utilizar de forma racional a água. Nesse momento, a crise hídrica já tinha alterado o comportamento também dos produtores rurais, além de ter alterado o comportamento da população, que faz uso para abastecimento público da água. Naquela ocasião, os produtores já entenderam que tinham que racionalizar o uso em suas lavouras e a população já tinha reduzido drasticamente o consumo per capita naquele ano 2014. Isso também nos ajudou muito a conseguir passar aqui a crise hídrica sem maiores problemas. Isso aqui é um pouquinho do que o Sandro já falou, da redução do índice de perdas em Botucatu, um trabalho que a Sabesp faz muito forte. Então, a gente reduziu o índice de perdas, que em 2012 era de 338 litros ramal dia, era uma perda muito grande, continua grande ainda, mas a Sabesp continua se empenhando em reduzir o índice de perdas, e agora em 2017 o índice caiu para 250 litros ramal dia, uma queda de 26%, no índice de perdas de Botucatu. Só quem trabalha com saneamento e trabalha com redução de perdas sabe o tamanho do esforço que houve para reduzir 26% do índice de perdas no município de Botucatu. Precisamos evoluir muito mais, precisamos investir mais ainda no sistema produtor e distribuição. Mas a redução de 26% do índice de perdas num espaço de 4, 5 anos é um resultado fantástico. E aqui é um gráfico que demonstra a demanda máxima diária, que hoje é em torno de 450, 530 litros por segundo, dependendo do dia e da temperatura. A gente sabe que finais de semana, sexta e sábado, o consumo aumenta muito, e a gente sabe também que no horário de verão, que é um benefício para a redução do consumo de energia, a gente tem um aumento muito grande do consumo de água, porque as pessoas, elas chegam em casa da empresa, do trabalho, ainda por volta de 5h30, 6 horas, como está muito cedo ainda para o horário de verão, a gente acabava brincando que das 6 horas até as 8 e pouquinho, que ainda é dia no horário de verão, as pessoas lavavam carro, lavavam cachorro, brincavam com água, chegava, lavava a calçada. Era um grande problema nosso enfrentar o período de horário de verão. Mas a demanda máxima diária, hoje em Botucatu, é em torno de 530 litros por segundo, de 480 a 530 litros por segundo, esse aqui é para um pico, para uma demanda para 2038, próximo de 600 litros por segundo. Hoje, por volta aqui 2018, está lá, 450 a 530 litros por segundo, dependendo do horário e do dia do ano. Mas a gente tem um problema, a cidade cresce, a necessidade de alimentar a população cresce, a produção rural e de alimentos cresce, a indústria, como o Sandro já falou, vai consumir mais água, dentro de 20, 30 anos, talvez um consumo maior, em torno de 400% do que já se consome hoje. E na nossa cidade, a projeção, que eu acho que é até muito conservadora, é de uma vazão máxima diária, uma produção máxima diária na ordem de 600 litros por segundo. Isso
considerando a vazão média do Rio Pardo, já aponta para um déficit de 208 litros por segundo. Para vocês terem uma ideia, para falar menos de número, 200 litros por segundo abastece uma população de 20 mil ligações, mais ou menos 60, 70 mil habitantes. Então imaginem se a gente chegar em Botucatu sem o acréscimo de produção e com esse déficit de 200 litros por segundo. A gente está admitindo que em 2038, que eu mais uma vez acho muito conservador, em 2038 a gente vai ter todos os dias em Botucatu cerca de 70 mil pessoas sem água. Essa é a projeção, é alarmante, e por isso que tanto me preocupa, e por isso que tanto preocupa os técnicos que dominam o saneamento. Opa! Acho que é a fome que passou tudo. Bom, isso aqui é um desenho da barragem do Rio Pardo. Essa aqui é a barragem, para vocês terem uma ideia. A barragem lá no Véu de Noiva, todo mundo conhece o Véu de Noiva. Lá tem uma barragem. A barragem do Véu de Noiva deve ter, Tuxê, o quê, Caco? 40 metros de extensão? Menos. Vamos colocar 40 metros de extensão. E deve ter uma altura máxima de 6, 8 metros de altura. Da base da barragem até a crista da barragem deve ter alguma coisa em torno de 6, 8 metros. Para vocês terem uma ideia, essa barragem que a gente projetou é uma barragem que tem cerca de 600 metros de comprimento, que tem uma altura média de 15 a 20 metros e tem uma espessura, uma largura em torno de 6 metros também. É uma barragem híbrida de solo, concreto e aço, e que pretende inundar uma área em torno de entre 60 e 70 alqueires, depende da cota de operação, Então, uma área úmida de entre 60 e 70 alqueires de área inundada. Parece pequenininha aqui, mas para vocês terem uma ideia, ela tem do eixo da barragem até o final dela aqui, ela tem cerca de 3.300 metros de comprimento. E essa largura da barragem corresponde mais ou menos a 800 metros, quase 800 metros de largura nessa porção mais robusta aqui da barragem. Então é uma grande barragem. Se a gente pensar em produção per capita, é uma das maiores barragens que a gente vai ter no estado de São Paulo, e essa barragem vai regularizar a vazão de cerca de 1 metro cúbico por segundo na média. Hoje, a gente, na crise hídrica, a gente teve uma produção máxima do Rio Pardo de 380 litros por segundo. Está falando que na média você vai dobrar, quase triplicar a produção de água desse manancial. Eu não vou me ater muito a esse dado, que é muito técnico, mas aqui é um gráfico que mostra a vazão máxima regularizável versus o volume necessário. Então, esse gráfico está falando assim, que é vazão, que é o símbolo de vazão, que nessa curva aqui, 95% do tempo, a gente vai ter essas vazões. Então, vazões próximas de 1,2 metros cúbicos por segundo. Que 98% do tempo a gente vai ter essas vazões, e em 100% do tempo a gente vai ter essas vazões. Então, na pior crise, a gente estudou esse projeto, a gente utilizou um tempo de recorrência no abastecimento público, na engenharia. Tempo de recorrência é o período de eventos. A gente usou para 10 mil anos. Em 10 mil anos, a pior vazão com a represa vai ser de 400 litros por segundo. E em 10 mil anos, as melhores vazões para a represa vão girar em torno de 900 litros por segundo a 1.000 litros por segundo. Isso dá uma garantia enorme para o abastecimento da cidade de Botucatu. Uma garantia enorme. A gente está falando que
com essa represa, né, a garantia de abastecimento de água, ela gira, né, mesmo nas piores crises, e no saneamento, na engenharia, a gente sabe que a pior crise hídrica está por vir, a gente tem índices de garantia de abastecimento na ordem de 95% a 100% do tempo, população toda abastecida. Barragem do Rio Pardo, né, características principais, eu já antecipei alguma coisa aqui. Área total do reservatório de 130 hectares, volume total de 7.773.000 metros cúbicos. Vazões regularizadas, em 98%, você vai ter uma vazão regularizada de 780 litros por segundo. O que é 98%? Porque vai ter 2% em 10 mil anos, 2% de crises que são tão severas que a vazão vai cair para 400 litros por segundo. Né? A gente está falando de 2% em 10 mil anos, vocês imaginam o tamanho da segurança que a gente está trazendo para a cidade. Né? E uma vazão regularizada em 100% do tempo de 705 litros por segundo. Demanda para abastecimento atual é de 450 litros por segundo na média, vazões de pico é outra coisa, e para final de plano em 2040 de 580 litros por segundo, que é muito próximo dos 600 litros por segundo que a gente falou naquelas curvas de vazões que a gente demonstrou. A barragem do Rio Pardo, né, o custo da obra e o custo de projeto. O custo de projeto gira em torno de R$1,5 milhão de reais, mas aqui já com todo o pacote técnico de regularização imobiliária, toda a descrição perimétrica, laudos de avaliação, todo o pacote de licenciamento ambiental. Quem trabalha com licenciamento sabe o tamanho do imbróglio que é isso aí. Então, LP, LI e LO. Esse custo de R$1,5 milhão de reais também tem todo o projeto do IPHAN, né? Nesse momento, lá no Rio Pardo, não nesse momento, está de noite, mas esse período, a gente tem uma série de arqueólogos fazendo todo o levantamento arqueológico para ver se não tem nenhum resquício de alguma comunidade muito antiga que tenha passado por lá, que a gente tem que dar um tratamento diferente. Então, a gente já está na fase do levantamento do IPHAN. E amanhã acaba o levantamento arqueológico. A informação que eu tenho até hoje, que eu acompanho diariamente, é que, graças a Deus, nada em relação a alguma questão que possa atrapalhar a execução da obra, um caquinho de alguma coisa, foi encontrado. O custo da obra gira em torno de R$50 milhões, já com a regularização imobiliária e com todo o pacote de pagamento por serviços ambientais e também de reflorestamento, e a regularização imobiliária gira em torno de R$8 milhões. Desses R$8 milhões, R$3 milhões já foram doados, áreas que foram doadas, e R$5 milhões, áreas que devem ser indenizadas, valores que devem ser indenizados. Gente, esse é um resumo muito expedito do que se propõe em relação à represa do Rio Pardo, né? Uma obra vital para a garantia do desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Uma obra que pode conferir à cidade de Botucatu, além de segurança de abastecimento, pode conferir a Botucatu vantagens competitivas que outros municípios não têm, especialmente nas regiões metropolitanas de São Paulo, de Campinas e de Sorocaba, onde já existe um êxodo, né, de empresas para a porção mais central do estado de São Paulo, em função dessas regiões metropolitanas não haver, né, garantia de abastecimento de água, né? É uma garantia para a produção rural, né? O Paulo Renato sabe que muitos produtores tiveram prejuízo no ano 2014 e 2015, em função da gente ter priorizado o abastecimento público, que é uma garantia constitucional, e é uma obra fundamental para a geração de emprego, né, e renda na cidade, em função do que pode proporcionar em relação à atração de empresas e também no segmento do turismo,
né? Uma grande represa que pode ser utilizada para múltiplos usos, tá bom? Desculpe se eu cansei vocês com números aí, se eu fui muito técnico, mas é uma discussão que tinha que chegar na Câmara. Acho que o Isaías foi muito feliz em fazer esse convite para a Sabesp e para mim falar um pouquinho dessa represa nesse dia tão emblemático que é o Dia Mundial da Água, né? E agradeço muito o respeito de vocês, a atenção que vocês tiveram e a oportunidade que me deram, todos os vereadores, de apresentar um pouquinho desse projeto. Tá bom? Obrigado. Nós que agradecemos, prefeito. Senhores, antes de prosseguirmos com a nossa audiência, eu quero lembrar a todos os presentes que o tema da nossa audiência hoje é o Dia Mundial da Água, né? Nós franqueamos a palavra para o nosso prefeito e para o representante da Sabesp aqui, o Sandro, para que eles pudessem dividir um pouco de conteúdo conosco. Eu tenho um compromisso de liberar o prefeito nos próximos 15 minutos, ele tem um outro compromisso assumido na noite de hoje. Então, eu vou franquear duas perguntas para o senhor prefeito municipal com relação ao barramento, se alguém quiser fazer uso dessa palavra, para que depois eu possa cumprir o meu compromisso aqui e liberar o prefeito. Por favor, Euclides, você pode ser o primeiro. Por favor, se identifique ao microfone e você tem 3 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Sou engenheiro agrônomo, ambientalista, que a maioria já me conhece, membro da SS Cuesta. Gostaria de perguntar para você, Pardini, não seria na construção do barramento a questão de fazer uma parceria público-privada com a Sabesp, porque num horizonte muito longo a gente acha que a Sabesp sempre vai estar aqui como concessionária, né? E como envolve um custo alto, não seria a questão de ser feita uma parceria público-privada e, vamos dizer, selar esse casamento aí definitivamente? Tita, perdão. Euclides, essa é uma questão que envolve um contrato de concessão. Lógico que se a Sabesp puder aportar recursos adicionais ao que foi concessionado, né, seria bastante adequado. Mas existe um contrato de concessão e, na ocasião, em função de, imagino, equilíbrio econômico-financeiro, ou até em função de a gente não ter vivido uma crise hídrica tão intensa como foi a crise de 2014, não se estabeleceu no contrato de concessão esse investimento ou esse empreendimento que é a represa do Rio Pardo. Então, é uma questão que eu estou discutindo com a Sabesp. O que está se discutindo nesse momento, hoje eu conversei com o diretor do interior e do litoral, o engenheiro Luiz Paulo, e já conversei também com praticamente todos os diretores da empresa com relação à antecipação do recurso de outorga, pelo menos dentro do meu mandato, que não seria justo o próximo prefeito abrir mão dessa receita, para que a gente pudesse, nesse momento, regularizar uma questão que é fundamental, que é a regularização imobiliária. A gente não consegue licitar ou apresentar esse projeto para nenhum órgão financiador, ou para o Ministério das Cidades, ou para o BNDES, ou para qualquer órgão financiador, né, ou sonhando alto, que não é possível utilizar recurso do Tesouro para poder construir essa represa. A gente não consegue nem iniciar a licitação se a gente não tiver quatro situações resolvidas. Primeira, Euclides, outorga, né? E graças a Deus a outorga a gente já tem. O que é outorga? É autorização para a inundação dessa área de cerca de 70 alqueires. Então, a gente já tem a outorga do DAE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica. Quando eu era superintendente da região de Campinas e Jundiaí, a gente tentou fazer um barramento igual no Rio de Jundiaí. Lá, você sabe disso, a gente já discutiu sobre isso, lá é uma das regiões com menor disponibilidade hídrica do Brasil e do planeta, aquela região da bacia do Rio Jundiaí. E a gente não conseguiu, porque a gente não conseguiu a outorga, que é a autorização para inundar. Então, a outorga a gente já tem uma portaria do DAE, Departamento de Água e Energia Elétrica, com autorização de inundar. Segunda questão,
A licença prévia, a LP. A LP, a gente já apresentou todo o projeto executivo, já discutiu todas as dúvidas que a CETESB e Secretaria do Meio Ambiente tinham. A CETESB tem uma visita no nosso município semana que vem para in loco analisar algumas questões, e a gente tem um compromisso da Secretaria do Meio Ambiente de emitir a LP, a licença prévia, que autoriza a licitação da obra ainda no final de março e início de abril, com o compromisso do IPHAN também emitir seu relatório, que o IPHAN, eu sempre esqueço, mas é o Instituto do Patrimônio Histórico... Arqueológico, acho. Me ajuda? Arqueológico. E arqueológico. É isso, né? Isso. Tá, então, para sair LP, tem que ter o relatório do IPHAN, tem que ter autorização do IPHAN. Relatório do IPHAN, eu estive em Brasília, discuti com a diretora nacional de licenças do IPHAN, e também existe compromisso entre o final de março e início de abril, a gente ter o relatório do IPHAN. Então, a gente teria a outorga, a LP, terceira questão fundamental para poder licitar uma obra desse tamanho é a regularização imobiliária. Então, a gente tem 14 matrículas e 9 proprietários. Dos 9 proprietários, 2 já resolveram doar a área, um já doou, já está no nome da prefeitura. O outro deve estar doando semana que vem, no máximo, estava faltando só apresentar o CCIR, que é um certificado que tem que ser apresentado para doação. Os outros 7 proprietários, 3 doaram. A área do Pastor Branco também foi doada. Os outros 6 proprietários não entenderam que deveriam doar essa área, e a gente tem que respeitar isso, é um direito deles de posse da terra. A gente já discutiu valores para pagar a desapropriação. Esses valores devem ser pagos com dinheiro da antecipação da outorga até 2020 da Sabesp. E a quarta, o quarto requisito básico para você implementar uma obra dessa é o financiamento da obra, é o dinheiro, que é talvez o mais complexo, nem digo que talvez seja o mais complexo, para um empreendimento desse tamanho, todas as etapas são complexas, mas tão complexa como as etapas que eu mencionei é o valor do financiamento da obra, que daí a gente está buscando parceria. Já apresentei esse projeto para o secretário do Meio Ambiente, doutor Benedito Braga, e para o presidente e para o superintendente do DAE, um projeto de lei do Estado, apresentei também para o governador do Estado, um projeto de lei cita a necessidade da construção pelo Estado dessa barragem, e também apresentei esse projeto para o ministro das Cidades via Secretaria Nacional de Saneamento. Então, resolvidas as 3 questões anteriores, que é regularização imobiliária, licença prévia e a outorga, que já está resolvida, o financiamento deve acontecer nesse leque de possibilidades. Eu posso fazer só uma adendo? Lógico. Talvez a minha pergunta não tenha sido tão claro, seria isso, mas a concessão não pode ser, porque eu sei que o que passar do teu mandato, você não pode antecipar a receita, né? Isso. Então, não pode a concessão ser substituída no curto prazo por uma PPP, por uma parceria público-privada, se a Sabesp tiver interesse? PPP é uma solução. Só que hoje existe um contrato de concessão, por 30 anos, já com um plano de investimento, com uma projeção de receita e de despesas já dimensionada. Então, acho difícil a empresa aportar um volume desse de recursos, porque vai impactar o estudo econômico financeiro, e isso com certeza vai pressionar a tarifa. Então, lógico que a Sabesp é uma das empresas que pode trabalhar o aporte de recursos, porque essa represa, dentre tantas possibilidades, que é o abastecimento do homem do campo, garantia de emprego nas propriedades rurais, desenvolvimento econômico através da atração de novas empresas, e também o potencial de aproveitamento para o turismo, também é para abastecimento de água. E a Sabesp está sensível a isso com relação à antecipação de recursos. Agora, lógico que a gente vai discutir essa possibilidade de aportar mais recursos, e se a Sabesp for uma das investidoras, graças a Deus. Obrigado. Obrigado, Euclides. O público, se desejar fazer mais alguma pergunta para o prefeito com relação a esse tema,
tem mais uma inscrição disponível. Tudo bem? Vou consultar se algum dos vereadores... Dá para fazer uma pergunta para o prefeito antes de eu liberá-lo do compromisso. Vereador Carreira, palavra de Vossa Excelência. É mais uma narrativa do que uma pergunta. Em 2015, no advento da crise hídrica, 2014, então o superintendente Tabeto, já preocupado com a escassez do recurso hídrico, na presença do nosso querido sempre vereador Curumim, nos levou em Jundiaí para fazer uma visita, depois superintendente, e um trabalho muito árduo dele, de uma autonomia para aquele município, para instalações de novas empresas gerando emprego. A preocupação do Pardini, antes de ser prefeito, já era encostado de Botucatu, talvez por ser nascido aqui, ser botucatuense. Quis Deus que ele virasse prefeito para executar um plano dessa natureza. Era esse o pensamento, Pardini? Quero que você me corrija, ou então complemente alguma coisa. Não, é verdade, né? O município de Jundiaí é um município que se propôs a fazer uma obra muito parecida com essa que a gente está se propondo a fazer. Lá eles conseguiram, Euclides, fazer essa obra com parceria da Coca-Cola. Se vocês andarem naquela, me fugiu o nome, aquela estrada que liga Jundiaí a Cabreúva, Itupeva, que vai até Itu, me fugiu o nome. Você vai ver que tem de um lado da estrada a Coca-Cola e do outro lado a Pepsi-Cola. E Jundiaí era uma das cidades que tinham graves problemas, há cerca de 2 décadas, graves problemas de abastecimento de água. E eles fizeram um barramento em um rio que chama Jundiaí Mirim, né, para regularizar uma vazão importante também para garantir o abastecimento da cidade. Só ali que a cidade conseguiu crescer, atrair empresas e conseguir ser autônoma do ponto de vista de abastecimento público. Então, eu acho que a gente tem sim que se mirar em bons exemplos. Eu escutei nesse Dia Mundial da Água alguns grandes estudiosos falando sobre isso, e existe uma previsão muito grave, né, que fala que nas próximas 2 décadas 80% da população do planeta sofrerá pela falta de abastecimento de água. Então, eu acho que o município de Botucatu, ele realmente está dando um passo adiante. É uma discussão que tem que ocorrer de maneira madura. O estudo de alternativas apontou para a barragem, porque a gente estudou outras alternativas, da manutenção do próprio Pinheirinho e Lava-Pés, junto com o Rio Pardo, da utilização de mananciais subterrâneos, mas aqui é a área de recarga do aquífero Guarani, e a gente teria dificuldades, além do custo mais alto, para poder fazer a captação no Guarani, e se fizesse ia prejudicar as cidades de jusante, né? Então, a solução mais viável do ponto de vista técnico, econômico, né, e de engenharia é o barramento do Rio Pardo. Muito obrigado, prefeito. Sua presença aqui na noite de hoje engrandeceu muito os nossos debates. Na verdade, não seria nenhum debate, né? Acho que foi um instrumento importante de trazer informação para a população. Eu sei que... Por favor. Perdoa. Tem um vídeo que eu acho que se você me permitir, eu esqueci, é um pouco pelo nervoso. Eu, como Sandro, a gente treme quando tem que falar, né? Mas tem um vídeo, eu acho que é de 2 minutos, 2 ou 3 minutos, que mostra, é uma maquete eletrônica que mostra um pouquinho do que vai ser a represa. Posso mostrar? Vocês têm paciência um pouquinho ainda? Posso? Obrigado. O município de Botucatu tem sua projeção populacional estimada em cerca de 152 mil habitantes para o ano de 2040 e prevê uma necessidade de abastecimento da ordem de 700 litros por segundo por dia de consumo. O atual sistema de reservação e captação de água do município, situado no Rio Pardo, junto à represa do Mandacaru, foi implantado no ano de 1974 e se apresenta hoje com necessidade de ampliação da capacidade de atendimento, conforme evidenciado pela severa crise hídrica atravessada pelo município no ano de 2014, quando a Sabesp teve que procurar alternativas de abastecimento em mananciais menores e solicitar a paralisação de captações de água pelos agricultores.
Tendo como premissas de finalidade e de justificativa o aumento da segurança hídrica em relação ao abastecimento de água da cidade, a Prefeitura de Botucatu contratou o projeto executivo do barramento de acumulação de água do Rio Pardo para o município. Os estudos técnicos efetuados apresentaram as seguintes características principais para o sistema de barragem de acumulação. Sua localização estará a cerca de 9 quilômetros a montante da represa do Mandacaru, acima ainda da Cachoeira Véu da Noiva, ponto turístico de Botucatu. Terá seu volume total de reservação em sua cota máxima de cerca de 7.773.000 metros cúbicos. A área total do sistema será de 319 hectares, ou seja, 133 alqueires, sendo 164 hectares de área de preservação permanente e o restante de área de inundação no nível normal. Seus maciços serão construídos em concreto, em terra e em enrocamento de proteção. Terá quase 600 metros de extensão e alturas variáveis entre 20 e 15 metros. Com um investimento total estimado inicialmente entre 50 e 60 milhões de reais, a sua implantação dará condições ao município de Botucatu de ser autossuficiente em abastecimento de água por décadas, dando a sustentabilidade hídrica necessária para seu crescimento populacional e para todas as demandas de comércio e indústria. Acho que o vídeo foi mais legal ainda, ilustrou muito bem a fala. Até se você puder depois encaminhar para a gente aqui, prefeito, deixar esse vídeo à disposição aqui no Facebook da Câmara para quem quiser assistir novamente essa questão. Eu tinha assumido um compromisso com o prefeito, ele tem mais um evento para ir ainda à noite de hoje. Eu vou liberar o senhor, queremos o senhor até o final, é claro que sim, mas a gente entende a agenda apertada. Fique à vontade, prefeito, foi uma honra recebê-lo aqui na noite de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Dando sequência ao nosso fórum do Dia Mundial da Água, quero franquear a palavra para os senhores vereadores, para o público presente ou até os membros da mesa. Se alguém desejar fazer algum acréscimo, fazer alguma nova consideração, ela é muito bem-vinda. Por favor, vereadora Rose, a palavra de Vossa Excelência. Boa noite a todos, senhores vereadores. Em relação até à pergunta do Euclides, que fez ao prefeito, em relação à parceria público-privado, que no contrato que foi realizado lá em 2010, contrato de gestão entre a Prefeitura e a Sabesp, dispunha que o contrato ele tem que ser revisado a cada 4 anos. E desde que foi assinado, nunca foi revisado. Então, se não previa no contrato esse barramento pela Sabesp, não impede que se faça essa revisão, até porque não fez ainda, não cumpriu a lei que dispõe essa cláusula para fazer a revisão do contrato, e revisão de tudo, desde os números de registros que ampliou na cidade, até essa questão da crise, né, que foi colocada, a possibilidade de um barramento, e essa parceria público-privada. Então, é possível de se avaliar essa situação, e o contrato é uma lei. Então, numa revisão, a lei pode ser alterada, até porque se será feito com recursos da Prefeitura, mas depois de construída será utilizada pela empresa Sabesp, onde ela vai vender essa água à população. Então, tudo isso pode ser revisado, cumprindo a lei do contrato de gestão e dar os encaminhamentos mais, vamos se diz, adequados em relação ao dinheiro público e benefício à população. Obrigado pela fala da vereadora Rose. Como disse no início da nossa audiência, hoje o nosso foco aqui é o Dia Mundial da Água. Está registrada a fala da vereadora Rose. Quero consultar o público presente, por favor. Só peço que você se identifique no microfone, por gentileza. Boa noite, presidente Isaías, demais vereadores, público presente. Sou Rafael Romagnoli, estou como presidente do Condema. Gostaria de tentar levar uma reflexão sobre a fala
da educadora da AVA que está na mesa, com relação à água. Quando nós andamos, nós somos o maior percentual do nosso corpo, é água. Quando nós andamos pelas calçadas, temos que pensar sobre a infiltração e permeabilidade do solo, que irá abastecer o nosso lençol freático, o nosso aquífero Guarani. Me lembro quando pequeno, e daí me remeto à memória, minha mãe, professora, e um senhor que me chamava muita atenção, porque ele era um ser albino, e o professor Álvaro, de Geografia, e ele tinha uma inteligência muito acima da média, dona Jamila. E ele me chamava a atenção porque ele lembrava aonde minha mãe sentava, onde minha mãe falava, e ele já nos comunicava o que era o aquífero Guarani, que naquela época era aquífero Botucatu. E a reflexão que eu gostaria que o senhor fizesse, que nós todos fizéssemos, é o quanto é importante trabalharmos as crianças com relação a isso, a comunidade como um todo. Porque desde o ser até com relação ao corpo hídrico da nossa cidade, o lava-pés, o Tijuco Preto, o Tanquinho, o Água Fria, o Código do Tenente e todos os demais, qual é a importância que isso tem para o nosso município? Qual é a importância que as bacias hidrográficas do nosso município se tem e é para a nossa cidade? Então, presidente, acho muito pertinente a chamada do fórum. O CONDEMA se reúne todas as segundas e terças-feiras do mês, às 14 horas, na Casa do Conselhos. Convidamos toda a comunidade para estar lá presente. Então, e finalizando a minha fala, e só para uma reflexão, eu acredito sim que a educação seja a melhor maneira para que nós possamos trabalhar a criança. Mas também deixo um apelo que todo mundo está vendo na mídia, e daí faço uma reflexão e que gostaria de um comunicado ou de alguém da mesa que pudesse me ajudar. O que vocês acham sobre a notícia que está sendo vinculada sobre a privatização do aquífero Guarani por algumas grandes multinacionais? Obrigado, boa noite e sucesso pela... Obrigado, Rafael. Eu acho que não haveria sentido da promoção do nosso fórum aqui se não houvesse também uma manifestação do CONDEMA. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu não posso dizer pelos outros, eu confesso que eu não vi essa notícia. Se você depois puder me encaminhar, eu acho que essa é uma questão de preocupação. O aquífero Guarani talvez seja o maior patrimônio da nossa cidade e a gente tem que cuidar muito bem dele, mas se você puder dividir esse conteúdo, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito. Os membros da mesa, qualquer tempo que desejarem fazer uso da palavra, por favor, me interrompam, a palavra está sempre franqueada aos senhores. Quero consultar os senhores vereadores, se alguém deseja fazer uso da palavra. O público presente, alguém deseja se manifestar? Bom, eu acredito então que o objetivo da noite de hoje, o sargento Laudo pretende falar? Por favor, sargento, a palavra de Vossa Excelência. Eu só peço para que os vereadores que desejem falar se manifestem, senão eu vou encaminhar para o encerramento, tá bom? Senhor presidente, boa noite. Em nome de Vossa Senhoria, cumprimento todos os pares, os nobres vereadores presentes nesta noite, vereador Kula, secretariando esse encontro nosso para falar do Dia Mundial das Águas, sargento Magorbo, Sandro, chefe de divisão da Sabesp, pessoa que está sempre pronta, o Sandro e o Carreirinha, que está aqui na plateia junto com a gente, sempre pronto em nos atender o município de Botucatu. Quero cumprimentar também os secretários que estão presentes nesta noite, em nome do secretário Curumim, secretário de Participação Popular. Patrícia, obrigado. Começamos as atividades hoje à tarde aqui nesta casa, né? Está aqui ao nosso lado esquerdo o resultado dos trabalhos, entendendo melhor a situação do nosso aquífero Guarani e a cuesta de Botucatu, né, Felipe? E eu gostaria só de fazer uma colocação, que para a gente voltasse a fazer uma reflexão a respeito do requerimento meu, número 575, onde eu falo que os prédios públicos são os maiores exemplos que a gente devia fazer a captação de água, fazer o armazenamento desta água, para que a gente pudesse fazer o reuso desta água. Então, aqui nesta casa, eu tenho que registrar aqui os parabéns, presidente, o senhor já fez essa adequação aqui na casa, talvez movido pelo meu requerimento. Talvez não, sargento, movido pelo seu requerimento.
E essa prática também é feita no poupa-tempo ambiental. Então eu deixo aqui registrado mais uma vez. Eu acho que as grandes soluções nós temos que tomar conta disso, administrar juntamente com o Poder Executivo. Sandro, eu fico, que me perdoe da minha fala, eu fico assim, eu acho um absurdo Botucatu não ter uma represa para a gente fazer uma captação de água. E as fotos que foram ilustradas aqui, a gente viu que não tinha mais água, não tinha mais condições. Então, eu imagino a manobra que os senhores tiveram que fazer para ter água no nosso município. E nessa mesma época, eu fui destacado para trabalhar na Copa do Mundo e tinha uma delegação, que eu acompanhei a delegação do Japão em Itu, e ali não tinha água. Os caminhões chegavam a abastecer o local onde as delegações estavam, porque ali não tinha água. Na cidade de Itu, eu presenciei trabalhando lá. Então, eu acho que essas grandes iniciativas nós temos que ter. Como na fala também do presidente do CONDEMA, trabalhar as crianças, mas eu acho que esse reservatório de água nos prédios públicos, eu acho que a gente tem que trazer à tona, trazer à discussão, porque o maior exemplo somos nós do poder público, para que as pessoas também passem a executar esse tipo de armazenamento de água, que é o reuso. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e uma boa noite. Nós que agradecemos, Sargento Laudo. Felipe, por favor, a palavra é sua. Só peço que você se identifique ao microfone, apesar de você ser nosso cliente contumaz aqui. Obrigado. Meu nome é Felipe, eu sou lá do Vale do Aracatu. Só para fazer uma reflexão em relação, a nossa associação é a vice-presidência do CONDEMA, então a gente discute muito essas questões do aquífero Guarani, é a nossa paixão, a nossa preocupação e motivo de muita luta nossa em relação à cuesta basáltica de Botucatu, essa frente da cuesta, e da área de recarga do aquífero. Eu acho que hoje o prefeito teve ele colocou uma coisa aqui que eu nunca tinha escutado, mas que faz todo sentido, e eu vou até procurar mais informação em relação a isso, que não é muito viável a exploração subterrânea de água do aquífero em Botucatu, exatamente porque Botucatu é a área de recarga do aquífero, ou seja, quando chove, a água escorre e entra no aquífero. Se a gente começar a extrair a água aqui, a gente prejudica as cidades que usam a água do aquífero a jusante, ou seja, para baixo da área da recarga. Aí está mais ainda a importância da cidade de Botucatu em relação, ou seja, não é só a nossa, nós temos responsabilidade em relação à água de outras cidades. Ribeirão Preto, por exemplo, que está lá no final da bacia do Paraná, é abastecido 100% com água do aquífero, a água que entra por Botucatu, pela frente da cuesta. Então essa importância é fundamental, mais ainda para a gente saber o que é essas pequenas maquetes que estão aí, que hoje a gente passou a tarde aqui, o Carreira fez uma, alguns outros vereadores também fizeram, sujamos a mão aí na tinta, e que demos essa contribuição para a gente entender isso. Em relação à questão da privatização do aquífero, isso tem grande parte disso como o pessoal chama aí, hoax, brincadeira de mau gosto, obviamente. A questão do uso público e da água, de ser um patrimônio da humanidade, e no caso do Brasil, está na Constituição, é garantido isso, e não é sério essa. Obviamente que existem muitas questões em relação a isso, mas as grandes empresas, por exemplo, a Nestlé, a Coca-Cola, que são essas empresas aí que o pessoal fala que se reuniram com o Michel Temer para poder... elas já são donas de água da boca do poço para cima. Elas já têm grandes lugares onde elas compram a água e produzem. Por exemplo, em Jundiaí mesmo, que ela ajudou a fazer a barragem para poder ter água, para poder fazer o produto dela. Então, as empresas já são dona da água da boca do poço para cima. A água embaixo é do território nacional e é do Brasil. Obviamente que a gente tem que brigar pela questão da soberania nacional, para a questão de um Brasil soberano, independente e tal, para a gente preservar esses recursos. Então é muito mais falácia e muito... Isso está rolando agora, mas já, inclusive saiu hoje, Rafael, algumas reportagens aí desmistificando isso.
Para quem quiser, eu já faço a propaganda. A nossa associação agora está com a TV Aracatu. Semana passada, segunda-feira, a gente entrevistou um ativista ambiental mundial que fez a briga da água de São Lourenço, em Minas Gerais, contra a Nestlé na Suíça. Ele chama Franklin Frederick. A gente entrevistou ele direto da Suíça, contando um pouco a história da privatização da água lá no Parque de São Lourenço da Nestlé, como é que eles reverteram esse processo. A Nestlé ainda está lá hoje, mas já não com a força que tinha. Em breve vai estar aí para a gente poder bater esse papo, que é muito interessante. Muito obrigado. Eu gostaria de conversar também, colocar algumas coisas complementando a fala do presidente do CONDEMA em relação à educação. Eu acredito que toda a nossa responsabilidade e o bom uso da água começa com a educação. Não adianta a gente ficar brigando com adulto, enfim, a gente tem que começar desde pequeno, desde a educação básica, em todos os sentidos. E também, desde também da educação profissional e a educação de nível superior. Assim, um ponto de vista particular meu, eu acho inconcebível um aluno do ensino médio sair, conseguir o diploma, se tem conhecimentos básicos de sustentabilidade, de economia e de políticas públicas. Como é que a gente quer um jovem que se preocupa com o coletivo, com os recursos naturais, com o meio ambiente, se ele não aprendeu isso na escola? Tudo bem que está dentro dos planos do MEC, dentro das diretrizes, mas isso está sendo bem trabalhado dentro de sala de aula? Ele está saindo com essa conscientização, com a cidadania ecológica? E os alunos dos cursos profissionalizantes, independente de qual seja a esfera, se é industrial, se é comércio, como é que está essa sensibilidade dele? Como é que estão os currículos em relação à responsabilidade socioambiental? E aí, em relação a também... eu acredito, aproveitando que está aqui vários secretários, está o secretário do Verde, aqui o Caco, a gestão pública a nível de executivo, todas as secretarias, aproveitando até que também está, cadê o Curumim? Onde que ele está? Já foi? Já saiu? As secretarias todas, desde a parte de obras, desde a parte de participação popular e de educação, a do meio ambiente, todas elas têm que trabalhar em conjunto. Não adianta a Secretaria do Meio Ambiente, a do Verde, que está junto à Agricultura e a parte de Meio Ambiente, ela desenvolver políticas públicas ou projetos para a conservação dos recursos hídricos ou qualquer tipo de recurso natural, se a Secretaria de Obras, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Participação Popular, ela não trabalhar junto, não tiver esse diálogo entre elas. E a Secretaria de Educação como base. Porque o planejamento da cidade, ele tem que ser de uma maneira uniforme e que todas as secretarias, elas conversem. Porque não é uma caixinha, ninguém trabalha separado. Então, eu também faço um apelo que todos os secretários pensem juntos na expansão e ocupação da cidade, de forma sustentável, que a gente comece a desenhar um projeto de cidade que valorize e que reflita sobre as áreas de importância ecológica e fragilidade do município. Pensar no desenvolvimento, no crescimento, na ocupação, na abertura de novos loteamentos. Será que essas regiões, qual que é o impacto disso a longo prazo? Médio e longo prazo? Porque não adianta a gente pensar em projetos de abastecimento público de água se a gente também não levar isso em consideração. Então, assim, é um outro apelo que eu também faço. E aí também a população, desde do cidadão comum e até a rede de serviços. Pensar como o vereador Laudo colocou na questão das infraestruturas inteligentes, na captação de água de chuva, mas também os prédios públicos, Laudo, eu acredito que também deva pensar não somente na água, mas as lâmpadas. Toda essa questão de energia, será que são as lâmpadas que economizam? Na questão também das torneiras, nas válvulas da descarga, são todos esses, a gente pode dizer, elas levam a consideração da sustentabilidade? Então, porque o exemplo tem que vir também do poder público. Tá? Também em relação, como foi colocado também pelo presidente do CONDEMA, a questão das calçadas. Como é que também está a questão das calçadas? Fora que está tendo as discussões aqui na Câmara na questão das lixeiras, tudo, mas ela também leva em consideração a permeabilidade, porque a gente também tem que começar a pensar na questão da infiltração.
Então, são vários aspectos. E essa questão também da infiltração, a gente também infiltrar a água com qualidade. O que nós estamos levando, principalmente pelo município, está numa área de recarga desse tão importante manancial que é o aquífero Guarani. Então, a gente tem que começar a parar, com perdão da palavra aqui, presidente, e os vereadores, de brigar, entendeu? De fazer a crítica pela crítica. A crítica só é bem-vinda quando a crítica é construtiva. Então, a gente tem que começar a levar isso em consideração. Eu acho que, assim, a cidade, falando de uma pessoa que vem de fora, eu nem vou falar mais que eu não pertenço ao município, ela tem um privilégio em relação aos outros municípios. A gente tem uma abertura em relação a isso, tanto com o Legislativo quanto com o Executivo, para dialogar, para conversar. Só que eu acho que a gente tem que avançar nesses diálogos. Tem que ser diálogos construtivos, com apresentação de projetos, porque senão a gente só vai ficar brigando. E o que a gente quer? Qual que é a nossa responsabilidade? E aí também, só para finalizar, dentro de casa, também a gente propôs projetos, né, tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo, que a população também tenha esse dispositivo do capta-chuva, porque ela consiga guardar a água, também aproveitar, e aí a gente leva tudo isso em consideração, mas aí também a gente precisa de apoio da Secretaria e dos órgãos, a parte de saúde e vigilância ambiental, para a gente também não ter problema em relação à dengue. Então, são vários aspectos, a gente precisa de uma união de vários segmentos, de várias entidades. E eu acredito que a sociedade civil organizada, ela pode colaborar e muito em relação a isso. Tá? E uma outra coisa legal para os diretores e coordenadores de ensino é talvez sensibilizar os alunos de onde que vem a água que sai dos bebedouros da escola e também da descarga, para que eles entendam essa relação e também que consiga utilizá-la de forma racional. Acho que é só isso, gente. Obrigada. Obrigado, professora Patrícia. O penúltimo inscrito na noite de hoje é o nosso secretário do Verde, por favor. Boa noite a todos, a todas. Bom, é bem bacana a gente ter essa consciência da água, de quem é a responsabilidade, né? É do governo, é do Legislativo, é do Executivo, é da Secretaria do Verde, é do professor, é de todo mundo, cada um na sua esfera e quem sabe nas esferas dos outros. Então eu posso dizer hoje, né, tem que ter essa preocupação geral. Posso dizer que em Botucatu a preocupação é geral. Tem uma parceria, Secretaria da Educação, Sabesp e Secretaria do Verde, que vão pôr redutor de água, de gasto. Isso está acontecendo, então a gente está fazendo. Não adianta a gente se preocupar, tem que se preocupar com tudo da água. Então, estocar a água tem que preocupar, senão nós não vamos ter. Mas Botucatu tem o privilégio de ser um divisor de água e a gente produz água de excelente qualidade para a bacia do Paranapanema e água de excelente qualidade para a bacia do Tietê. Botucatu tem água dos rios urbanos com qualidade de IQA, ótima, boa, conforme a época. Então nós temos capacidade de ter rios urbanos com qualidade de água que a Sabesp poderia usar. Não pode porque o rio é considerado classe 4, mas precisa ser só reclassificado, porque com certeza alguns dos nossos rios urbanos, Tanquinho, Cascata, com certeza, poderiam ser de classe 2, não é nem classe 3. Então isso é bacana e a gente é visto fora do município de Botucatu, nos comitês de bacia, os caras olham para a gente e falam: nossa, os caras conseguiram reclassificar um rio, vocês contam para a gente como que aconteceu? Nós falamos: aconteceu assim, mas a gente quer mais. E tem um grupo no comitê de bacia do Sorocaba Médio Tietê que está começando a estudar isso e a gente está lá participando, né? Já a gente está com vários projetos junto com a Secretaria da Educação. E isso a gente está adotando uma nascente na Escola Cedros e vai ser uma nascente onde as crianças de lá vão estar cuidando. Então,
está fazendo essa costura, tá? Mas não adianta a secretaria, adianta o Caco na casa dele economizar, adianta cada um de vocês aqui pensar o que está fazendo. E não é só o que eu estou fazendo, é o que o outro está fazendo que às vezes não está percebendo. Então é o papelzinho que eu jogo no rio, que eu jogo na cidade, em qualquer lugar, ou o plástico, vai parar no rio. O resto de, sobrou um querosene na minha casa, ou um resto de pintura, eu vou no quintal e jogo. Isso está comprometendo as águas da cidade. Botucatu tem águas de boa qualidade e isso é importante. A Secretaria do Meio Ambiente vai começar, do Verde, né? Através da parceria, a gente com o pessoal da CETESB, a gente vai monitorar esse ano aqui uma coisa nova que o governo do estado está fazendo. Nós vamos monitorar nas águas a quantidade de hormônio, que já é uma preocupação que o pessoal da Europa está tendo. E a CETESB no estado de São Paulo vai começar a fazer, e a gente esteve lá conversando, e um dos municípios que vai ter essa coleta experimental vai ser Botucatu. Esse ano a gente começa, provavelmente, segundo semestre, a fazer coleta de animais bentônicos. São animais que estão no fundo do rio, são filtradores, e esses animais fixam tudo quanto é metal pesado e agrotóxico. Então nós vamos poder montar uma curva daqui 2, 3, 4, 5 anos e dizer, esse rio de abastecimento está no limite desse agrotóxico. Vamos ter que proibir esse princípio ativo nessa região. Então Botucatu na frente está hoje, por causa de um código ambiental de primeiro mundo que foi feito há uns anos atrás por vocês, aprovado por vocês, e a CETESB em São Paulo. Tivemos lá, os caras falaram, que maravilha, nós nunca pensamos nisso. Então quero dizer que Botucatu tem o privilégio de ser um grande produtor de água, porque Deus assim quis, e que a gente de uma forma ou de outra está conservando legal, mas precisa cuidar e todo mundo ter a consciência. Só isso, obrigado. Obrigado, Caco. Eu só não entendi se o Tuxê, aquela hora, se inscreveu para fazer uso da fala. Por favor, Tuxê. O último inscrito era o vereador Carreira. Eu tenho certeza que o vereador Carreira não se incomoda em abrir essa sessão. Não, por favor. O Nivaldo Tuxê, fui secretário do Meio Ambiente. Eu só queria fazer algumas colocações. Primeiro para a Patrícia. Aliás, antes de fazer a colocação, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o Sandro pela apresentação. A gente tem um respeito muito grande pela Sabesp, pelo trabalho. O comandante da Polícia Ambiental, que a gente batalhou muito para colocar o Botucatu dentro de um rol de grupamento da Polícia Ambiental. Os vereadores, né, que fazem parte desse grande município que é Botucatu e que a gente tem uma responsabilidade de trabalhar. E a plateia que está prestigiando esse evento, Isaías, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho que está fazendo. Para a Patrícia, a gestão da água deve ser compartilhada. É isso que está escrito na Constituição, né, principalmente do Estado de São Paulo. Compartilhada quer dizer todos têm direitos e têm deveres. Eu concordo que educação ambiental na rede primária, na rede pública e na rede privada é importante, mas eu acho que também a conscientização já passou da hora de falar que educação vai resolver no futuro. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar a conscientização e dentro da conscientização um processo um pouquinho mais doloroso, aquele que pega no bolso, a punição para quem desperdiça. Eu acho que não dá mais para a gente ficar aceitando e estar jogando sempre que a responsabilidade vem do processo educativo. Não é o processo educativo que vai resolver isso daqui, não. Até porque a ideia que o Pardini tem com esse reservatório, né, nós não estamos falando para 200 anos, nós estamos falando para 30, no máximo 40 anos. Se você começar a educar a criança hoje, quando ela for adulto, nós já estamos tendo problema, né, com esse reservatório, que com certeza vai sair. Eu acho realmente que o Felipe tem razão, é falácia essa coisa do... Até porque a bacia, o aquífero Guarani não é um patrimônio só do Brasil, não. Ele é da bacia, né, do Prata. Ele vai, inclusive, para o Uruguai, para a Argentina e para o Paraguai. Ela não é só de Botucatu, né? Ele é intercontinental, ou seja, ele não é só do Brasil. E eu acho que mais para ilustrar, tudo isso que está acontecendo hoje em Botucatu, né, que a gente está tendo a oportunidade de assistir, Rose, em 1984, eu comecei uma briga para criar o Condemas de Botucatu.
E em 84 saiu a primeira lei que cria o Condema de Botucatu, e hoje a gente vê na mão do Rafael, do Felipe e dos membros nomeados pelo prefeito um trabalho de altíssima qualidade. Eu tive a oportunidade até o ano passado de estar junto com vocês no Condema e tive a satisfação de ver um trabalho muito bem feito de resgate, né? E de trabalho compartilhado, de trazer para dentro da casa a discussão da problemática. Em 1991, né, eu tive o privilégio de brigar, né, com o prefeito, e peço tempo, né, eu tive o privilégio de brigar com o prefeito de Botucatu na época, né, o pai do João, para a gente criar uma lei, até porque nós estávamos virando o século, e naquela ocasião o Estado de São Paulo não tinha mais do que 40, 50 secretarias executivas de meio ambiente, né? E em 91 o Jamil fez a lei, né? A gente conseguiu fazer a lei e aprovar a lei que criou a Secretaria do Meio Ambiente, da qual eu tive o privilégio de ser o primeiro secretário em 98, por 1 ano e meio só, mas fui. Em 99 a gente iniciou uma briga, né? Até porque quando você fala que Botucatu tem um privilégio de ter água do Rio Pardo, até porque a gente já brigava em 88, Rose, em 88 na Constituição do município, nós conseguimos colocar, e quem levou aquele artigo para a lei foi o Pinho, né? Que era do partido do PT, mas o Pinho naquela ocasião teve a grande virtude de levar uma proposta de um artigo nosso que estabelecia uma proteção no rio, na bacia do Capivara, né? Da qual o Aracatu faz parte, para que o Capivara fosse uma bacia, entendeu? Protegida para abastecimento público no futuro. Infelizmente, esse artigo acabou tendo problema. Ele foi aprovado na Constituição do município, mas esse artigo passou teve lá seus devaneios e ele acabou sendo jogado de lado, né? Em 99, o Isaías, a gente teve o privilégio, né, de convencer o prefeito de Botucatu, convencer o prefeito de Pardinho, convencer o prefeito de Itatinga a criar um consórcio, até porque a gente entende que para o Sandro conseguir tirar água em Botucatu, Pardinho tem que cuidar da sua nascente lá em cima, né? E essa história é até bonitinha, porque uma vez o Jamil, numa discussão com o Dito, de prefeito de Pardinho, teve uma discussão qualquer entre os dois, um debate, e eu estava presente, e o Dito falou para ele assim: não, se você não me fizer isso, eu vou pegar um trator e vou mudar o Rio Pardo e vou jogar ele para Bofete, assim não vem água mais para Botucatu. É só um fato pitoresco, mas isso é importante, né? Tudo isso que nós fizemos, e hoje eu tenho a satisfação de estar com vocês aqui, né? De estar participando, de estar vendo realmente que muita coisa Botucatu cresceu, fruto de um trabalhinho lá atrás, formiguinha, que a gente fez, né? Isso, na verdade, eu devo a todos, né, os políticos desde aquela época, Jamil, o Joel, o Pedro, o Ielo, o João, né? E com isso a gente tem hoje essa oportunidade aqui. Agradeço, né? E fico muito feliz, né? E contem sempre comigo, agora em Pardinho, né? E se não tomarem cuidado com essa reservatória aqui, a gente vai fazer um estrago lá na nascente, viu, Sandro? Obrigado, Tuxê. Tuxê, mais novo cidadão botucatuense, título conferido pelo nosso querido vereador Carreira, que tem a palavra como último inscrito na noite de hoje. Meu querido presidente, não dá para falar de água sem falar em Sabesp, Botucatu em especial. Tudo que foi falado, Condema, meio ambiente, o Tuxê enriqueceu muito o final da palestra, quando diz que vem lá de trás o trabalho. Realmente foi de trás. Eu assumi em 88 a vereança em Botucatu, pelo primeiro mandato meu. O índice de mortalidade de criança era muito alto. Com o trabalho da Sabesp em Botucatu, na qual, Sandro, eu quero me reportar ao meu querido companheiro, o Fontão, que deu um abraço em todos os funcionários da Sabesp, que nós comemoramos hoje esse avanço, graças ao trabalho árduo naquela oportunidade que vinha cultivando as margens do Rio Pardo, cultivando as margens do rio, os ribeirinhos, Lava Pés, Tanquinho, e chegamos nesse momento
no Dia Internacional da Água, trazer a Sabesp para fazer algum esclarecimento. Eu quero realmente mais agradecer, em nome da população de Botucatu, como vereador que sou, a Sabesp e os funcionários da Sabesp. Porque o índice de doença oriundo de água, através de coliforme, quase que reduziu 100%. Hoje nós podemos ver uma economia monstruosa dos postos de saúde, através dos medicamentos infantil, dado a um trabalho árduo dos funcionários da Sabesp. Então, presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pela feliz ideia de trazer a Sabesp, que é responsável por esse avanço, como falou o meu querido companheiro Tuxê. Porque se não tivéssemos a Sabesp no passado, começando aquele trabalho ainda na época da picareta, do APA, nós não chegaríamos onde estamos hoje. Então, Fontes, leve a todos os servidores da Sabesp, indistintamente, o agradecimento dessa casa, desse vereador, consequentemente da população de Botucatu. O advento do crescimento da autonomia na área de saúde, no que tange ao abastecimento, começou lá atrás. E vocês estão de parabéns nessa data. Eu queria fazer um encerramento, presidente, que acho muito oportuno, porque eu conheci ainda quando era SAI aqui em Botucatu. E quando veio a Sabesp, eu pude acompanhar, já ainda jovem, posteriormente entrei na vida pública e vi o avanço que houve na Sabesp. Então, parabéns, Sandro, através do Fontes, que leva um abraço a todos os servidores de reconhecimento dessa casa. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Carreira, brilhantes palavras com encerramento, vereadora Rose. Eu queria reiterar e complementar a fala do vereador Carreira, até porque a gente ainda tem um pouquinho de tempo, dado o horário atrasado que começou essa audiência, mas agradecer, e achei muito importante a fala do secretário do Verde, o Márcio, o Caco, e a fala também do Nivaldo Tuxê, porque às vezes a gente escuta, lê nas redes sociais, ouve, os novos ambientalistas que estão chegando, às vezes fazem comentários de que não tem nada, nunca houve, não tem projeto, não existe, e teve toda uma construção. Então foi muito bem colocado pelo Tuxê, pelo Nivaldo, o trabalho que iniciou há muito tempo atrás sobre a preservação do meio ambiente e o cuidado com a água. E quanto à educação nas escolas, isso acontece. Eu tenho filha que estuda em escola pública e ela sempre corrige na coisa básica de você escovar o dente e fechar a torneira porque está gastando água. E isso aprendeu também na escola. Então, uma situação de educação na proteção da água. Então, é importante que vocês e outros que têm história, são de Botucatu, têm história, possa passar para que não fique com o discurso do momento, dizendo que parece que nunca teve nada, que não tem projeto e não tem dinheiro. Não, existe sim uma história, um passado, uma construção, e cada vez a gente tem que avançar. Então, eu parabenizo o posicionamento de vocês. Boa noite. Como eu abri uma exceção involuntária para a vereadora Rose, eu vou franquear a palavra para a vereadora Jamila. Eu não poderia deixar de falar alguma coisa depois dessa noite tão bonita e tão importante para a nossa cidade. Agradecer a todos vocês, presidentes aí escolhidos, parabéns, porque o Legislativo está dando uma lição. Eu sei, não vou ofender a ninguém, mas eu, pela primeira vez no Legislativo, estou me sentindo orgulhosa em fazer parte dele, porque esse trabalho feito nesta noite de conscientização, sabendo que essa programação será repetida durante a semana e que muitos botucatuenses estarão vendo e ouvindo tudo que foi proposto, questionado e mostrado nesta noite. Professora Patrícia, eu sei do seu trabalho hoje à tarde, a sua fala foi muito importante. O gerente da Sabesp, Sandro, tudo que o nosso prefeito Pardini expôs, todas as pessoas envolvidas, o Rafael Romagnoli, o Felipe, o Tuxê, todos que participaram nesta noite, agradeceram e muito esse Dia Mundial da Água. Botucatu está de parabéns porque participou de uma maneira muito bonita.
aqui no nosso legislativo. E eu me sinto, assim, gratificada em poder fazer parte nesta noite do legislativo. Parabéns a todos que colaboraram para o evento desta noite. Obrigado, vereadora Jamila. Antes de fazer o encerramento, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro aos servidores desta casa, que trabalharam o dia todo para que tivéssemos sucesso aqui em toda a organização do Dia Mundial da Água. Quero agradecer todos os membros da Sabesp. Obrigado, Sandro, pela sua explanação. Agradecer a presença do Fontes aqui, o nosso sempre vereador. Agradecer o Marcelo e o Wagner lá no fundo. Obrigado pela presença. E um agradecimento especial para a Angélica, que passou o dia todinho conosco aqui na Câmara Municipal, ajudando que toda a nossa programação fosse um sucesso. Quero agradecer o prefeito Mário Pardini pela sua explanação, pela professora Patrícia, que sem ela nada disso seria possível no dia de hoje. A ideia de todos esses eventos foi da professora Patrícia, que tem sido uma parceira muito importante para o Poder Legislativo. Quero agradecer a todos os senhores vereadores aqui presentes na noite de hoje, em especial o vereador Kula, que é o presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente da Câmara Municipal, que fez questão de vir aqui me auxiliar e secretariar os trabalhos. Agradecer o sargento Aníbal, o nosso grupamento ambiental da Polícia Militar, sempre presente aqui conosco. Muito obrigado. Agradecer todo o público presente. Acho que nós atingimos aqui o nosso objetivo com o nosso fórum de discussão do Dia da Água. Acho que foram informações importantes e que nos ajudaram muito. Então eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e pelos poderes em mim investidos, eu declaro encerrada o presente fórum sobre o Dia Mundial da Água. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Que Deus nos acompanhe.